Bom dia, tudo bom? Para a gente lembrar o que a gente estava tendo nas aulas passadas, a gente falou. A gente já estava passando por um momento em que as vanguardas estavam deixando de existir, mas isso não acontece do nada, né? E também o que acontece agora é um processo, por exemplo, vamos lembrar, o Duchamp, o que ele estava fazendo era lá para 1915, 20, por aí, ele já estava fazendo os ready-mades dele. E por aí já tinha acontecido também cubismo, estavam acontecendo outras movimentações, depois acontece o surrealismo, expressionismo, abstracionismo informal, formal, várias coisas que aos poucos começam a se interessar cada vez mais pela linguagem em específico. O estudo da linguagem, estudo da forma mesmo, uma questão estética, mas ela está mais ligada à forma, formalismo. Então, vamos lembrar, aulas de construtivismo, suprematismo, e depois que a gente chega, tudo vanguardas da Rússia. E da Bauhaus, depois a gente chegou na última aula do neoconcretismo e do concretismo no Brasil, e a gente já estava falando de uma movimentação que, apesar de ter um nome, não era mais exatamente uma vanguarda, lembra? Cada vez mais era uma coisa um pouco mais difusa, as pessoas estavam fazendo coisas diferentes, elas até tentavam criar grupos, como o Grupo Frente, Ruptura, mas esses grupos duraram pouco tempo, aqui no Brasil pelo menos. E aqui a gente tem esse momento histórico bem instável também, porque a gente está no período entre guerras. Então a gente está num momento que foi super conturbado para a questão de identidades, isso eu estou falando já da Europa, porque a guerra meio que faz isso, você já não quer mais ter uma posição de nacionalismo muito forte, porque o que está acontecendo na sua nação? Guerra, as pessoas estão morrendo, passando fome. E aí a gente tem o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo e uma série de movimentações que a gente já viu. E com o tempo, a gente tem também, com essas movimentações, a gente tem uma crise do modernismo, que ela vai se instaurar aos poucos, não é do nada, né? Do nada, tipo, acabou as vanguardas. Existe um caminho para isso acontecer. Acho que é isso mais que eu queria dizer para vocês. Então, a partir disso, vamos dar uma relembrada aqui. Quem lembra desse trabalho aqui? O que vocês lembram sobre o que quer dizer esse objeto, ou anti-objeto, ou... Vamos pensar o que estava acontecendo nesse período? O pessoal até já estava fazendo alguma coisa de escultura, mas muito das movimentações estava mais ligado ainda à pintura, e ainda mais a pintura, se a gente for parar para ver, ainda era óleo, muita coisa pintura a óleo. E o que significa isso dentro de uma galeria? Tá vendo o chat? Não. Ah, tá. Então falamos de ready-made, significar objetos já prontos como obra de arte. E a Ana Clara falou que essa obra causou polêmica porque levantava um questionamento do que é arte e se isso era arte ou não. Isso, é isso mesmo. Aí chegamos onde a gente queria. É isso mesmo. O Duchamp ele começa a meio que desacralizar objetos de arte. Ao mesmo tempo, tudo por ironias. A gente lembra até aquele trabalho que ele faz com a Mona Lisa, que ele coloca o bigodinho, ela tem fogo no Lu, e essas coisas. E isso para o Duchamp vai ser... Ele mesmo diz, uns anos depois que ele fez os ready-mades, assim, tipo, uns 20 anos depois, ele fala que o que ele estava percebendo era que a arte estava muito ligada no sensorial. Eu acho que o que ele quis dizer com isso era mais mesmo formal,
e que ele queria trazer o pensamento de volta para a arte. A questão, então, da racionalidade, mas ao mesmo tempo não é aquela racionalidade burguesa que a modernidade traz, do homem racional. Ainda é uma coisa, tipo, gente, isso é completamente. Dentro da racionalidade burguesa, isso é completamente irracional. Você colocar um mictório dentro do museu e chamar de fonte, sabe? Então, é um trabalho mental que a gente tem quando isso acontece. Então, a obra de arte já não é mais. Não está sendo mais só aquele significado que a gente consegue ver no quadro, mas tem muito mais do que a gente acrescenta e do que ela provoca criticamente. E esse aqui, vocês conhecem? Prestem atenção no nome, chama A Traição das Imagens. É do Magritte, de 1929. A parte legal da gente prestar atenção nas datas, por exemplo, a fonte é de 17 e do Magritte, 1929. É legal porque eu não acho também que a história é uma coisa linear, causal, que uma coisa leva a outra, mas as coisas vão sendo construídas e eu acho que a gente ter um pouco de noção da linha do tempo é mais para a gente entender na cabeça o que as pessoas estavam fazendo. Muitas das coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Falando que conhece essa obra, é uma Magritte e que não é um objeto em si, é uma representação do objeto. Chique. Nossa, que chique, gente. Nossa, vocês são muito chique. Oh. Afiadíssimo. É isso. Não preciso nem falar muito sobre. Ele está também falando isso. Não é um objeto, é a representação do objeto. E aí, nesse momento também, o surrealismo já estava preocupado com uma atividade psicológica, mental, por mais que tinha ainda a questão um pouco mais profunda, no sentido de pensar no inconsciente, pensar em atividades dos sonhos. As pessoas não estavam fazendo a mesma coisa, certo? Elas não tinham uma fórmula para o que elas queriam fazer. Nesse momento também o Dali estava fazendo outras coisas, a gente tinha Remédios Varo fazendo outras coisas também. Mas o que interessa aqui pra gente é exatamente o que essa pessoa falou nos comentários. Que isso aqui é uma reprodução. E, ao mesmo tempo, olha que engraçado, foi feito a óleo. É um tipo de coisa que ainda está ligado à estética formal, esse formalismo no sentido de ser uma pintura a óleo, olha o tamanho, 63,5 por 93,98 centímetros. Ainda tem, e ele tem também, gente, uma moldura toda, é bem bonita aquela moldura, ela é dourada. E então dá pra gente... ainda é muito tradicional, né? Acho bem comentário. Isso. A Ana Clara falou, é tipo para libertar a arte da obrigação de ser fiel ao real. Uhum, exatamente. E nesse sentido dá pra gente pensar numa conversa entre isso, a fonte, e a traição das imagens, que é o famoso cachimbão. Então, beleza. Tendo em si. Nem todo mundo sabe o que está escrito aí, que está em francês. Está escrito, isso não é um charuto. Charuto? Isso não Cachimbo, é eu acho. cachimbo, isso. Em francês, né? Porque ele é francês. Eu não entendo francês, eu só aprendi que quer dizer isso no ano. É meio Enfim, isso. fala, Né? isso não é um charuto, um cachimbo. Então, é a traição das imagens. Você fala, não, isso é um cachimbo, mas não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo. É a imagem É de um muito cachimbo. legal, né? É massa. Tem também essa coisa da linguagem, que bom que você falou disso agora, é muito forte, né? Que a gente já via no cubismo, bastante uso de palavras, mas agora a gente tem também de novo com Magritte. Agora, gente, isso aqui. Platão está feliz. Mandar aqui no chat. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó o nome. Confirmado é arte. Do Paulo Bruschi. É um artista que estava aqui no Brasil em 1977. Já é de 77. Está dura. Mas... Exatamente. O que vocês conseguem perceber disso aqui, desse trabalho?
Não precisa saber de nada não, viu? É só Opinem. aspectos visuais. Pensem aí. Falem o que vocês acham. Pode interpretar também o que isso poderia estar dizendo. Tentem fazer Confirmado. uma. É arte. Façam uma ligação com a fonte. Ninguém tá falando nada. Estão tentando entender a imagem. Uma crítica aos fiscais de arte alheia. Amei. Eu gosto. Amei. É um vidrinho de criação de bactérias? Uhum. Uma placa de Petri. Chique. Chique, né? É um vidrinho de criação de bactérias. Tem um tweet da Lady Gaga que é muito bom, que é Oh, the art police is here. A polícia da arte chegou. É meio isso. É sobre os fiscais de arte alheia e é sobre quem define o que é arte. Exatamente. Então é uma crítica, se é sobre quem define. E se a gente já sabe que desde aquele período, lembra da aula passada que eu falei que as instituições de arte aqui no Brasil estavam crescendo, e todas essas movimentações da arte sempre tem os mecenas, que aí nesse período da arte, aqui já é arte contemporânea, esse trabalho. Mas mesmo no período das vanguardas, que era a arte moderna, a gente estava com os mecenas da burguesia. Tinha passado do Estado para a burguesia, o mecenato, que são as pessoas que investem em arte. E essas pessoas precisam gostar do que está acontecendo. Então também tem um lugar de você precisa de uma instituição que te diga o que é arte. Então me parece que essa arte moderna ela estava buscando estabelecer uma identidade do que é arte, sabe? Do que é o que não é um objeto de arte. E aí, nesse sentido, que é interessante a fonte. E aí o Duchamp vai lá e coloca um mictório no museu e fala, é uma obra de arte. Exatamente. Vocês conseguem entender a relação básica entre esses dois trabalhos? O que vocês conseguem pensar quando eles estão juntos? De coisas parecidas que eles têm, além de estar no mesmo slide. Importante. Só as piadas de tia, né? Nossa, muito tia. Participem. É um questionamento do que é arte. Uhum. Isso que o Dada trazia muito forte, né, o dadaísmo. Uhum. O contexto por trás fica mais relevante do que a execução em si. Isso é muito... Uhum. Linda. Isso é importante também. Eu acho que é essa questão de questionar o que é arte. Se é uma pintura ou numa moldura bonita, se é um mictório, se é um potinho de criação de bactérias, se é o que o artista fala que é, se é o que uma instituição fala que é. Exatamente. Fica aí vários questionamentos. Isso. É isso, gente. O Duchamp, então, faz essa desacralização. A gente também tem os construtivistas, que a gente viu, e os concretistas, mas os construtivistas, eles já eram um cenário Europa, como a arte acaba trabalhando muito o eixo Europa e Estados Unidos, a arte, então, como um papel social, eles também estavam pensando nisso, um papel político, social, de construção de sociedade e reprodutível também. A fonte aqui, por exemplo, entre aspas, é muito fácil de você fazer. O que importa é que acaba sendo a ideia, que nem a pessoa falou. E é isso, gente. Esse é o Ele nosso era um artista conceituado, né? Que, tipo, aceitaram. De início ele não foi aceito, né? Mas, enfim, ele chegou a ser um artista que era um artista e colocou uma fonte dentro de um museu, de uma galeria e falou que era uma obra de arte. Tem esse contexto também, né? Como ele já era um artista, entre aspas, era mais fácil ele pegar e fazer isso. É verdade. Que é a mesma fita do que a gente vai falar, né? Do Piero Manzoni. Se ele fosse um cara qualquer, enfim. E a gente vai trazer também nessa aula a questão dessa
ideia do artista ser um gênio, ser um deus, um ser iluminado. E na arte conceitual eles tentam acabar com essa ideia de falar de que qualquer pessoa pode ser uma artista, pode criar, pode, enfim. Exatamente, muito legal, né? Agora, vamos lá, vou passar uma contextualização rápida para a gente chegar nesse ponto que a Luz já estava falando, esses spoilers maravilhosos. Eu amo, essa aula é legal. O que estava acontecendo, então, nas décadas de 30 e 40? Na Europa e nos Estados Unidos, a gente tinha essa derrota do fascismo, o início da era nuclear, início da Guerra Fria. Então, o que estava acontecendo nesse período? Estava rolando já uma movimentação, que nem a gente falou no começo da aula. Tanto do modernismo crescer, mas ao mesmo tempo era um outro tipo de modernismo já do que aquele no comecinho que a gente tinha visto. Lembra do impressionismo? Já era outro rolê. Algumas pessoas até falam que é como fosse uma segunda parte do modernismo. E as galerias começaram a crescer muito também por causa de dinheiro. Guerra gera dinheiro também para quem ganha guerra, né? Na década de 50 a gente já estava tendo a guerra do Vietnã, que é os Estados Unidos que fez essa guerra, e os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com essas guerras todas, Primeira e Segunda Guerra Mundial e com a guerra do Vietnã. E aí o que acontece? Nesse momento a gente tem já um pouco mais forte essa crise, que a gente pode dizer, do modernismo, que não foi algo que aconteceu do nada, mas foi algo sendo construído. Tem uma hora que as coisas cansam, né? Acho que tem uma hora que tudo que é social, político, flui. Existem ondas, né? Novas. Exatamente. As coisas começam, chegam ao seu auge e as pessoas se cansam daquilo, vem uma coisa nova e por aí vai. Exatamente. A arte não é diferente. Sim, porque são as mudanças políticas e tudo mais, elas interferem no dia a dia das pessoas e nisso interfere a cultura. A cultura, ela não é só, tipo, música e artes visuais, mas a cultura é como a gente se porta em sociedade, como a gente conversa, como a gente se expressa no dia a dia, como a gente se alimenta, então, como a gente se veste, então isso tudo é bem forte mesmo. E aí, no fim da década de 50, no começo da década de 60, abriram várias instituições também no Brasil. Isso é importante, porque essas instituições de galerias, museus, bienais, em qualquer lugar que elas existam, elas vão ter um papel muito forte, um papel regulador do que é arte, o que não é, e também um papel mercadológico. Cada vez mais fortalece esse papel mercadológico. Os Estados Unidos, antes a Europa era o grande centro das inovações artísticas, agora, aos poucos, isso passa para os Estados Unidos. Eu acho importante falar que na época do governo JK, né, que é esse final dos anos 50, início dos anos 60, teve um grande investimento em arte também, na questão do sonho modernista, né, aqui no Brasil, lembrando um pouquinho do neoconcretismo, a questão da construção de Brasília, tudo isso, teve um grande investimento em arte, crescimento econômico no Brasil, né. A gente chegou a ditadura e acabou com tudo, mas isso será do próximo capítulo. É isso aí, é bem importante mesmo lembrar. Porque é isso que vai influenciar depois os artistas aqui. Já na década de 60, o que estava acontecendo? Depois dessas guerras, aconteceram várias revoltas estudantis. Tem um autor muito famoso que chama Stuart Hall, e ele fala da dissolução de identidades. Ele fala que os contextos sociais, políticos começam a mudar geograficamente, começam a mudar socialmente. Aos poucos, as pessoas já não acreditam mais no binarismo de identidades e também nessa coisa totalmente estruturalista, no sentido de a gente tem um racha aí acontecendo, que não acontece do nada, mas fica mais evidente nesse momento a entrada para o que a gente chama hoje de pós-modernidade. E qual que é a diferença? Assim, gente, eu mesmo
não sou uma grande conhecedora, mas o que eu posso mostrar para vocês aqui é que da modernidade para a pós-modernidade, a gente já tem um outro tipo de identidade. Ela começa a ficar, a sair do binário das coisas muito categorizadas, porque a gente tem também antes o estruturalismo, para algo um pouco mais difuso, as coisas começam a querer se integrar melhor. Então, nesse sentido, aí que começam as ondas fortes do movimento feminista, que aí já vão compor também questões raciais. Aí começam as ondas também contra o racismo. Então, é nesse momento que a gente vai ter o movimento dos Black Panthers, Panteras Negras, e muita coisa acontecendo. As revoltas estudantis nos Estados Unidos, foi aí também que é o primeiro momento que a gente pode falar de organização estudantil por si, como a gente conhece hoje, e por aí vai. Então, essa crítica, a forma, o que centrava essa movimentação? A crítica de como o capitalismo estava em todos os âmbitos, como tudo que acontecia, tudo que tinha de investimento foi à base de morte de pessoas, sabe? E aí os artistas passam a criticar isso também, porque eles começam a criticar o foco mercadológico das artes. Então, essa coisa de a obra de arte ter valores inestimáveis, de museu, toda a coisa do cubo branco, aquele museu que as paredes, o museu não, a galeria, que as paredes são todas brancas, tem uma forma específica de se expor, divide-se por áreas, divide-se por seções, tudo isso começa a mudar. E os artistas, a partir daqui, eles têm uma sacada, que é a seguinte: a gente também não quer mais essa coisa da arte comercial. A gente acha que isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Isso está tirando todo o papel do que deveria ser arte. E é a partir daí que começam também as performances, de uma forma mais forte a serem usadas, porque já acontecia antes, como a gente lembrou. E como a gente já viu, lembrou não. Então, aqui também, aos poucos, começa tudo isso da arte das ideias e tudo mais. A ideia também, naquela época, não podia ser vendida. Não sabiam como vender uma performance, sabe? Então, Hoje já foi adaptado, já dá para vender site específico, já dá para vender tudo. Já fizeram, já deram um jeito. Mas na época era muito nova e era justamente isso que eles queriam. Ou essa obra você não vai comprar. Uhum. É isso. E é nisso que vai se fundamentar, então, a arte conceitual. Ela não vai ser especificamente uma vanguarda com um manifesto, tudo mais, isso também muda. Mas algumas coisas vão estar fortes nela. Olha aqui esse trabalho, que se chama Merda de Artista. Vocês conseguem ler a legenda? Piero Manzoni, 1961. Aí, 90 latas, cada uma com 4,8 por 6,5 centímetros e contendo 30 gramas de fezes do artista. Isso tudo ele vendeu essas obras e o preço ele estimava a partir de assim, quanto está valendo 30 gramas de ouro? Então esse é o preço da minha obra, só que são fezes. Ele vendeu cocô a preço de ouro. Exatamente. Então, perguntaram aqui real que vinha mesmo cocô dentro. Até hoje não se sabe se era cocô de verdade. Ou se era. Teve essa discussão sobre isso. E até hoje não se sabe. Mas era alguma substância ali. Teve um caso de uma dessas que explodiu, chegou a explodir uma dessas latas. E sim, ele pesava o cocô. A gente acha que é cocô, né? Mas não dá pra saber exatamente. Mas e aí entra essa coisa da idealização do artista, né? Tipo, o cara é tão incrível, o cara é tão iluminado que o cocô dele vale ouro.
só por ele ser um artista renomado, sabe? E o deboche, gente, que contém essa obra, né? Tipo, você pensa, nossa, tudo que um artista faz vende. Se ele vender cocô, vai vender. E vendeu, né? A preço de ouro. Então é isso que ele queria debochar e funcionou muito bem, porque Exatamente. compraram um cocô dele a preço de ouro. Isso do deboche é uma característica importante que a gente viu também agora com a fonte. Outras características que a gente pode ver aqui que são importantes para a gente é o uso das palavras também. Bastante forte, e o uso de uma estética que seria de um objeto capitalizado. Um produto. Exatamente. E que é, entre aspas, reprodutível, né? Lá. Ele fez séries de 90 latinhas. Isso, exatamente. Aí, gente, o que acontece? Spoiler. A partir daqui começam a crescer também. Estão crescendo várias coisas, está acontecendo muita coisa. E tem um cara aí que chama Maciunas. Ele começa a fazer umas performances, uma série de performances que chama fluxos. Porque lembrando, como que você vai capitalizar uma ação com o seu corpo? A gente vai ver semana que vem um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, como a Lu falou, já se capitaliza. Mas era uma coisa totalmente subversiva naquele momento. E os artistas começam a se interessar e se reúne um grupo que passa a se chamar fluxos também. E a palavra vem de fluxo mesmo. De fluxo em constância, mudança constante. O Caio colocou aqui nos comentários que o Manzoni era designer, se não me engano. A gente vai falar agora um pouquinho do grupo Fluxos, que foi o grupo que colocou à tona assim, o termo de arte como conceito, arte como ideia. Então ele era formado por vários artistas de todo mundo, acho muito importante falar isso. Tinha artistas europeus, americanos, coreanos, de Países Baixos, então não tinha essa coisa de somos alemães, como tinha no expressionismo, né? E não tinha essa identidade fixa como nacional, assim, né? E uma das artistas mais destacadas, né, a Yoko Ono. Eu escolhi essa obrinha, assim, que é uma das mais famosas do Fluxus também, que é a pintura de teto, o Ceiling Painting. Ela foi exposta em Londres e ela era interativa. A questão de obra interativa também entra muito forte na arte conceitual. O espectador ele devia subir nessa escadinha, pegar essa lupa e ver a pinturinha que estava no teto, que estava escrito yes. Sim. Então, a questão da linguagem, né, a palavra, sim. E essa obra não dá para falar, né, se ela é uma instalação, se ela é uma performance, ela é tudo, é um pouquinho de tudo junto. E era um absurdo chamar isso de obra de arte, né? Era como se fosse uma atividade, assim, uma atividade cultural, e isso é muito diferente para a época, né? Eles faziam muitos happenings, performances, vídeo, poesia, ready-mades, que em francês é objet trouvé, que eu acho que é assim que fala. E aí eu coloquei essa frase do Dick Higgins, que era um crítico, um artista, que o Fluxus não foi um movimento na história, é um movimento artístico. É um modo de fazer coisas, uma forma de viver e morrer. Então eles mudaram completamente assim o que tinha, enquanto o surrealismo, o Dada, enfim, trouxe essas pequenas mudanças. O grupo Fluxus foi lá e meteu os pés pelas mãos e meteu louco, assim. A Yoko Ono fazia muitas performances, muitos happenings, assim, coisas interativas. Ela fez uma performance que ficou muito famosa, que se chama Cut Piece. Eu recomendo que vocês procurem depois, a gente não colocou para não ficar muita coisa. Mas era uma performance interativa que eu interligo muito com a performance mais famosa, assim, da arte, que é a Ritmo Zero, da Marina Abramovic. Né, que ela deixa as pessoas fazerem o que quiserem com elas, com uma mesa de objetos sugestivos. O que a Yoko Ono fez foi se sentar num palco com uma tesoura e deixar que as pessoas cortassem o tecido da roupa dela. Então, é muito forte, né? E isso explora a natureza humana de fazer o que dá na telha quando te permitem, né?
eu achei muito importante trazer esse livro da Yoko Ono, que é o Grapefruit, livro de instruções e desenhos da Yoko Ono. Ele tem instruções de obras, mas obras como ideias. E chama isso de obra de arte. Então ela fala, bote fogo em um museu, sabe, por exemplo. Você não vai botar fogo no museu. São coisas muito ideológicas, assim, e muito legais. Eu recomendo muito. Vocês acham ele no Google facilmente, mas qualquer coisa eu dou um jeito de passar para vocês depois. E isso traz a ideia de desendeusar o artista. Né? O artista não é mais um ser iluminado, essa coisa intocável, inalcançável, né, da obra do cubo branco. Não, a obra de arte não é mais uma pintura distante que custa milhões. Ela é um ato, ela é um pensamento, uma ideia, um conceito. E aqui entra a arte conceitual. Dentro disso, dessa ideia, da ideia, eu trouxe um pequeno spoiler da próxima aula, que é o minimalismo. Eu trouxe essa coisa do Sol Lewitt, não sei como fala, que ele era um artista que chegou a participar do grupo Fluxos e tudo mais, e as obras dele, em um certo ponto, ele não ia mais nos lugares que ele ia expor para fazer a obra, por exemplo, porque ele tinha os desenhos de parede, né, o wall drawings. Então ele precisava fazer aquele desenho na parede do local da exposição. Em vez dele ir lá e fazer, ele mandava instruções para que o pessoal da exposição fizesse. Então, assim, as obras da arte conceitual não precisam da mão do artista para fazer. Não é como uma pintura que precisa do talento, do toque do artista. Só as instruções já bastam, porque é uma ideia. E aí, essa questão, ela podia ser vendável, né, esses wall drawings. E aí ele tem um certificado para provar que esse desenho foi enviado oficialmente pelo Sol Lewitt. Então não é uma cópia, não é uma... Então ainda tinha um pouquinho essa questão da posse, né, da autoria, enfim. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então essas instruções aqui é diagrama. Uma parede dividida verticalmente em 15 partes iguais, cada uma com uma direção e cor de linha diferente, todas as combinações. Então isso ia ser uma obra colorida, assim, e tal, e ele mostra um pequeno exemplo, e aí as pessoas iam lá no local da exposição e faziam, e tava lá. O nome da obra é Sol Lewitt. Então a autoria era dele, mesmo que não tenha sido ele que foi lá e fez. E hoje em dia tem muito disso, né? Os artistas têm muitos assistentes, os grandes artistas têm assistentes que pintam para eles. Então eles tiveram uma ideia, eles fizeram o desenho, o esboço, mas quem pinta mesmo não é eles. E tá tudo Isso bem. sempre teve, né? Sim. Na história da arte. Uhum. Então essa coisa do artista, como ele faz a ideia, mas ele não precisa ir lá e fazer de fato. E vocês vão ver um pouquinho mais do Sol Lewitt na próxima aula de minimalismo, só que foi só um pequeno spoiler. E essa ligação com a instrução, da questão da instrução da Yoko Ono. Então, gente, falei que não tinha mais manifesto, certo? Mas o que acontece? O Jorge Maciunas, que foi o cara que, entre aspas, inventou Fluxos, porque não é uma pessoa só, certo? É uma coisa de várias pessoas, mas ele que começou a fazer as performances lá no comecinho. Ele viu dois integrantes, o Henry Flint, depois ele vai estar importante, porque ele faz alguns escritos sobre a arte conceitual também, e o Jack Smith, que eu sempre confundo com Jerry Smith. É Jerry Smith o funkeiro, né? Eu confundo. Nossa, ontem eu rachei muito o bico. Enfim, gente, eu quase escrevi. Enfim. E aí, o que acontece? Esses dois caras, eles estavam na frente do MoMA. Vamos lembrar, o Museu de Arte Moderna. Lá em Nova York. Olha a fronte. Lá em Nova York, exatamente. Era uma grande instituição, até hoje tem 1 milhão de coisas que estão na posse deles lá no acervo. E eles escreveram cartazes, era bem fininho o papel, assim, uma coisa tão... E escrito para demolir museus de arte. E ficaram lá na frente. Como se fosse uma manifestação, sabe? E aí o Jorge Maciunas achou isso muito louco
e começou a escrever o que ele achava que poderia significar a Fluxus, mas também esse manifesto é uma afronta, ele pode até ser um anti-manifesto, sabe? Porque ele é diferente de todos os outros que a gente viu até agora. Todos são diferentes entre si, né? Claro. Mas, claro não, nítido. Mas esse manifesto, acho que a primeira coisa que me pegou muito quando eu vi é que ele não tá diagramado bonitinho, sabe? Tem essa parte diagramada, que parece muito com um dicionário, e tem essa parte embaixo que ele mesmo escreveu. Tipo, o próprio título foi escrito à mão, meio, manifesto. E eu acho isso muito interessante para a gente pensar no que vai ser agora, porque o que ele escreve nesse manifesto são ações para se fazer também. Ele define fluxos e tudo mais. E tem essa parte aqui que eu achei muito legal para a gente pensar. Então, para ter como fosse uma síntese do que estava acontecendo, que ele escreve: livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata. Promovam uma arte viva, uma anti-arte, uma realidade não artística, para ser compreendida por todos, não só pelos críticos, diletantes e profissionais. Aproximem e amalgamem os revolucionários culturais, sociais e políticos em uma frente unida de ação. Então, tem várias coisas aqui para a gente refletir, né? A parte aqui da parte da cultura intelectual, a gente está falando dessa racionalidade que o Duchamp também já estava criticando, que vai ser muito criticada agora como o que eles dizem aí, doença burguesa. A comercialização também, até mesmo essa questão da profissionalização, porque, querendo ou não, a questão da profissão tem muito a ver com o capitalismo, né? A gente tem uma profissão, basicamente porque a gente tem que ter essa função social para ter dinheiro, para ter um teto, para viver, enfim, tudo mais. E, como sabe, é uma coisa muito seleta você ser artista. A partir daqui, começa a abrir um pouco mais espaço para outras pessoas, tanto que a gente tem um pouco mais de mulheres participando, que é um movimento que vai acontecendo aos poucos, né? Lá no surrealismo a gente já tem também. Em todas as movimentações a gente tem, na verdade, mas a questão é que as mulheres e mesmo pessoas trans, travestis, a gente não tem muito, como fala? Documentado isso. Coisas oficiais, né? E quando é A história da arte documentado, oficial. exato, quando é documentado, na aula de performance a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem nomes das pessoas, o nome que foi dado de nascimento, não é o nome social da pessoa, não é o nome real da pessoa, sabe? Então é bem complicado mesmo essa questão. Mas é algo que a gente vai discutir um pouco melhor. A gente precisa de atenção para discutir isso. Mas, enfim, aqui a gente já tem mais uma abertura para outros espaços, outros momentos, e para o entendimento de que a arte é política, porque o ser é político. A arte sempre foi política. Mas de que parte a gente quer discutir? Acho importante falar que a arte não é partidária. É política. Porque às vezes você fala arte é política, a pessoa, não sei, um leigo vai achar, nossa, comunista. Ou algo do tipo. Todo ato é político. Todo ato você se põe, você se posiciona. E não necessariamente sou de esquerda, ou sou de direita, ou sou a favor de fulano, ou sou a favor de ciclano. Mas Exatamente. sim, eu tenho uma ideia, eu sou um ser pensante, eu sou um ser político. Todos nós somos seres políticos porque nós vivemos em sociedade, querendo ou não. Mesmo que você não aceite isso, você é um ser político. Isso é importante como artista. E eles estão começando a perceber isso mais forte. Isso, nossa, exatamente, arrasou. Falando de arte conceitual do nome, arte conceitual. Isso foi muito discutido, tem muitos textos que falam disso, tem um livro do Paul Wood, que chama Arte Conceitual, que fala um pouco mais sobre isso, mas que tem o Henry Flint, em um texto dele, ele utiliza o termo arte-conceito, falando do grupo Fluxus,
em que a arte na qual o material são os conceitos. Então não é aquela escadinha com a lupa e a pintura de teto. É o conceito, é a ideia daquela obra. E aí ele vincula com a linguagem. A linguagem traz os conceitos, né? Então, um conceito é uma explicação de algo. E isso entra muito forte com a linguagem. E não é um conceito entre autores, mas podemos dizer que a arte conceitual foca no processo mental. A arte passa a ser entendida como pensamento. A ideia tem prioridade em relação à aparência final da obra, que é o que acho que a Esther falou mais cedo na aula, que o que importa é o contexto e não o objeto final. Né? E isso era uma afronta muito grande para o mercado de arte, porque como você vai vender uma arte que não é um objeto? Como você vende uma ideia? Né? E isso naquele momento era muito, tipo, gerou um choque, assim, em todos os grandes, as instituições, galerias e críticos. Também acho importante falar que esse termo era muito aplicado para falar nessa década de 60, 70, para falar de atividades várias, assim, coisas diferentes que estavam acontecendo. Então não tem mais uma coisa de que, esse tipo de arte vamos fazer pinturas. Esse tipo de arte vamos fazer esculturas, até porque já está se separando desse formalismo e tudo mais. E hoje a gente tem muitos trabalhos que usam fotografia, xerox, filme, vídeo, muitas coisas que a gente pode chamar de arte conceitual. Uhum. Essa coisa mais misturada, né? Tinha videoarte, com poesia, junto com dança, junto com performance, então as coisas não se separavam mais, as coisas estavam muito juntas. E daí que vem o fluxo, né? As coisas estão misturadas, muito... tudo junto misturado. Exatamente. E vinculado a essa coisa da linguagem, a gente vai falar da próxima obra, que é a Uma e Três Cadeiras, que é uma das obras mais famosas da arte conceitual, né? Porque ela traz justamente o conceito de cadeira. Né? O que é uma cadeira? Eu acho muito legal esse exercício, que quando você fala cadeira, pense numa cadeira. Cada pessoa vai pensar numa cadeira diferente. Né? Uma pessoa pode pensar numa cadeira de escritório, outra numa cadeira de madeira, outra numa cadeira de plástico, outra numa cadeira de balanço. Todas elas são cadeiras. Todas elas têm o conceito de cadeira. E aí nessa obra o Kosuchi traz a imagem de uma cadeira, essa própria cadeira em si, e o conceito de cadeira. Então, cadeira, um objeto com costas e, às vezes, braços, que serve para sentar e tal. E aí fala o conceito de cadeira. Né? O conceito em si é uma explicação da coisa. Então, a linguagem é muito forte na arte conceito. E é por isso que essa obra é tão famosa, que eu acho que ela traz a essência da arte conceito. E o Joseph Kosuthi, ele fez muitas versões dessa obra, ele fez com relógio também, e é muito importante para esse movimento, essa obra. Algo a acrescentar, Lu? Eu acho interessante pensar que a gente também tem uma foto da cadeira, como algo também... Isso me faz pensar na reprodutibilidade, sabe, do xerox, aí começa... Outro assunto que vai ser desenvolvido também pelos artistas conceituais. Porque a arte conceitual não tem um programa específico, ela tem algo que une esses artistas, que é essa recusa do objeto tradicional da arte, essa crítica às instituições, a força da ideia, essa questão de enxergar. Tipo, a arte ela era só uma coisa visual, e agora feita só para ser olhada, sabe? Às vezes tem até um pensamento e tudo mais, mas agora ela passa a ser considerada. A arte é uma ideia, a arte é um pensamento. Então, eu acho isso abriu portas para a arte contemporânea, né? Essa aula é bem chave para a arte contemporânea, para a gente entender várias coisas. A arte contemporânea é uma bagunça, né? Eu gosto da bagunça. E aí a gente trouxe um Collecting Piece da Yoko Ono, que é quase como as instruções do livro dela, que quebre um museu de arte contemporary. Quebre um museu em pedaços com o intuito que você tiver.
colete os pedaços e coloque junto de novo com cola. E eu acho que é isso que eles estão fazendo, né? Eles estão quebrando os museus com as ideias deles e colocando junto, porque eles ainda estão dentro dos museus e das galerias, né? É isso que coloca eles, que dá fama, entre aspas. Não vou falar fama, mas com essa palavra bem chula, mas é isso que dá reconhecimento para eles, né? Estar dentro de museus e tudo mais, mesmo que algumas performances e happenings, enfim, rolem na rua, em praças e tudo mais, isso acaba indo para dentro do museu e ser chamado de arte, né, pelos próprios artistas. E então isso é uma das instruções da Yoko Ono, que eu acho bem legal, de 63. Muito legal. E ela tem essa brisa que ela coloca a estação do ano em que ela tá fazendo. Isso me lembra também aquele exercício dadaísta, sabe? De você pegar várias palavras aleatórias. Era um exercício de performance. Você coloca dentro de um saco e vai pegando palavras aleatórias, faz um sentido nelas e faz uma performance em relação a isso. Nossa. Como se você estivesse fazendo isso só que com um museu. Você está criando um sentido novo para o que seria um museu. Uhum. Acho muito legal. Aqui, gente, a gente tem esse trabalho que eu achei interessante de trazer. O que vocês pensam vendo aqui? Eu vou ler o que está escrito para vocês. O conteúdo dessa pintura é invisível. O caráter e dimensão do conteúdo estão mantidos permanentemente em segredo, conhecidos apenas pelo artista. Doido, né? Muito. O que vocês conseguem pensar? Vamos pensar tanto na questão de como essa obra tá sendo colocada aí, então, quais são os elementos que compõem ela? Mas é essencial da obra, né? O que é essencial para a gente discutir essa obra? Se falassem para você falar sobre ela, o que você falaria? Podem falar. Falaram aqui, será que se a gente passar uma luz fluorescente na frente, dá pra ver? É uma brisa. É uma brisa. Pergunta, né? Tipo, será que é um enigma? Será que Mas eu tem acho um que é isso jeito que o de ver? artista queria, né? Ele quer Muito que a gente legal. pense. Mas eu acho que no final é a gente imaginar mesmo. É a gente viajar na maionese. E aí, de novo, a Não tem gente. nada, né? De fato, é só uma tela preta Sim. na essência. Não tem nada escondido ali, então é pra pessoa viajar mesmo. Será, né? Será? Fica aí o questionamento. A gente tem de novo aqui esse discurso, então, de zoeira mesmo. Tá zoando, tipo, o conteúdo dessa pintura é invisível. Você chega no museu e você vê isso, em 1960, você fica, como assim? Como é que pode? Vai pra onde? Como ele usa. E somente o artista sabe o conteúdo. Então a gente tem também essa crítica que não é apenas em relação à instituição, em relação à obra de arte, mas ao próprio lugar do artista, porque querendo ou não está tudo integrado no mesmo sistema, né, mercadológico para eles nesse período. Agora olha isso, gente, essa é o mesmo trabalho, exposto em lugares diferentes, para a gente ver como realmente não tem um critério. Não tem formalismo, né? Não tem o cubo branco, né? Porque, por exemplo, uma escultura tem que ser exposta em um pedestal e com fundo branco. Uma pintura tem que estar nessa moldura e nesse fundo. Agora não, é mais. O que é essencial da obra é esse quadrinho preto e essa frase. Ele pode estar exposto de qualquer forma que é inteligível. Não vai... a ideia, né? Uhum. O que importa é a ideia. Aí mandaram aqui, vai ver, não tem nada de invisível, só uma tela preta, mas o artista fez a gente acreditar no contrário. Acho que essa é a ideia. Eu amo, mano. Eu amo muito essa ironia, essa brincadeira. A partir daqui ela começa a ficar muito forte. Por isso que o Duchamp é muito importante para a arte contemporânea e, sei lá, também é uma pessoa que pegaram para Cristo, né? É um artista específico que realmente fez umas coisas muito geniais, mas
Depois eu gostaria de criticar e a gente conversar sobre a questão do gênio nas artes. Tem um texto que é muito legal, que eu posso passar para vocês, que é Por que não houve grandes mulheres artistas? E a gente pode passar esse discurso desse texto depois para por que não houve grandes pessoas negras artistas? Por que não houve grandes pessoas travestis artistas? Tudo isso a gente pode colocar porque é um questionamento do que é ser um gênio, sabe? Eu acho que esse trabalho também está questionando um pouco isso. Apesar de ter sido um cara branco que fez, né? Então a gente ainda está nesse momento histórico e social. Eu acho que agora na arte contemporânea que a gente está no momento de dar voz para as pessoas trans, né? E travestis, enfim. E antes, né, eram homens brancos falando de pessoas sem voz, né? E agora a gente está conseguindo dar voz para essas pessoas. Exatamente. Essas pessoas estão conseguindo a voz, né? Eu não acho nem que a gente está dando voz, eu acho que eles estão tirando a própria voz. Com as garras mesmo. Faca no dente, sangue nos olhos, porque é assim, né? É assim que. Aqui, gente, a gente tem um trabalho que se chama Viva Maria, do Valdemar Cordeiro. Vocês lembram desse nome, Valdemar Cordeiro? Ele estava participando do grupo Ruptura, lá em São Paulo. E era uma pessoa que estava, então, lá no concretismo e tudo mais. Esse trabalho já é de 1966, 2 anos depois que se instaurou a ditatura. É bom nem falar. É bom nem falar esse nome. Vão cair a internet. 1966, 2 anos depois que se instaurou a ditadura militar no Brasil. E que isso. Mano, Ó, é uma bandeira escrito canalha em vermelho. E essa bandeira, como dá pra ver, ela tá até num pedestalzinho assim. Tipo, certinho, sabe? Canalha. Esse trabalho tem a questão da reprodutibilidade também. Quando eu fui pegar as imagens para trazer, eu vi que tinha bastante coisa de oficinas, umas pessoas reproduzindo em massa esse trabalho. Então, a palavra canalha, o que ele quis fazer aqui foi basicamente uma antibandeira mesmo. Os críticos depois falaram que é uma antibandeira. Porque ele coloca canalha, a palavra como os ditos comunistas eram chamados na ditadura. E em vermelho ele cria uma bandeira com isso. Pronto, é a ideia, sabe? O que tá forte aqui é a ideia. Mas ao mesmo tempo a gente já tem um pouco mais de preocupação. Essa ideia se concretiza porque está numa bandeira. Escrito em vermelho também, né? Tem toda essa questão do peso da cor, o peso da materialidade, que entra na arte contemporânea também. Exatamente. A gente tem, então, aqui essas obras que a gente estava vendo antes, o que os críticos de arte vão chamar de arte conceitual analítica. Mas vocês não precisam ter mil caraminholas e decorar isso não, viu? É mais para a gente entender que algumas pessoas estavam fazendo o pensamento pelo pensamento e outras pessoas foram desenvolvendo esse pensamento em outros materiais também, em outras formas de se colocar. Aqui na época da ditadura, a gente vai ver na próxima aula, porque é spoiler. Desculpa, gente. Já tô passando aqui. Mas vai ter arte postal. E vai ter bastante uso de xerox. Vai ter arte em jornal também. Muito brisa, gente. A gente vai ver uma daqui a pouco também. Essa coisa da circulação, né? Exato. Vocês conhecem esse trabalho aqui? Ó, vamos lá ver o título. Inserções em circuitos ideológicos. Geralmente, quando tá assim, é o nome da série. Então, o nome da série é Inserções em Circuitos Ideológicos. Projeto Coca-Cola, do Cildo Meirelles, em 1970. Aqui a gente estava, se eu não me engano, nos anos de chumbo já, ou entrando nos anos de chumbo da ditadura. O que ele faz nesse projeto? O Cildo, ele é um dos nomes mais. Se você for pensar em arte conceitual no Brasil, geralmente a gente pensa no Cildo. Esses tempos, eu acho que começou no final do ano passado para cá, ele fez uma exposição, né, no Sesc.
Tudo. Sesc Pompeia. Uma das últimas exposições antes da quarentena. Gente, tava tudo. Mas o que acontece? Vocês conhecem aquela obra que é Quem Matou Herzog? Geralmente livros de história sempre tem. É uma nota de dinheiro de cruzeiro com uma carimbada, Quem Matou Herzog. E então, o que ele faz? Ele pega as notas de dinheiro, carimba e bota para circulação de novo. Eu acho que é uma forma muito inteligente, também é algo quase anônimo, né? É. A gente sabe que foi ele, mas não pode não ter sido ele. Exatamente. Mas a ideia é dele. Sim, é a ideia. É exatamente nisso. A questão aqui é a ideia. E como essa ideia se desenvolve agora em diferentes âmbitos e em diferentes contextos, porque aqui a gente está na ditadura. Então, esses artistas estão pensando na cultura de massa. Se a gente for lembrar, a ditadura foi instalada no Brasil pela ajuda dos Estados Unidos, tem isso também, né? Então, tem essa crítica também a essa cultura. E também tem a forma de você divulgar a arte de jeitos diferentes. Se a gente for pensar, na época da ditadura, as artes visuais não tiveram impacto tão grande quanto a música. Mas foi preciso fazer coisas de uma forma um pouco mais inteligente, no sentido de ter que pensar um pouquinho para discutir. Da censura, né? Exatamente. Aqui a gente tem, então, garrafas de Coca-Cola. Ele pegou várias e fez esse processo de... Eu esqueci como é o nome. Uma gravação. Ele fez uma gravação. E aí ele coloca aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler? Vou ler aqui para vocês, que eu não sei se tá bom de ler. Tá o mesmo título, aqui escrito na Coca-Cola: gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. C.M. Cildo Meirelles. Aí aqui ele colocou um adesivo: Yankees Go Home. Yankees é a forma como chamava a galera dos Estados Unidos, tipo os gringos. Vai pra casa gringo, vai pra casa gringaiada, basicamente. Tá na Gringo Cabral. Coca-Cola. E aí você bota de volta no circuito, porque depois essas garrafas são retornáveis, né? São garrafas de vidro. E ele ensina a fazer o molotov também. E coloca aqui a imagem da garrafa e escreve molotov. Aí tem puxando aqui para cima, pavio, fita adesiva, gasolina. Receita, gente. Já tem a receita certinho. Estão avisados. Então, o que acontece? A gente tem aqui o trabalho da linguagem muito forte, porque a linguagem não, ela é algo que pode estar inserido na língua, mas a linguagem, ela também, nesse momento, os críticos de arte começam a falar que tem um que fala uma frase que é bem assim: eu desconfio que a pintura seja também uma linguagem. Então, a partir desse período aí, super sanduíche, né? A gente está falando de um período que foi construído um pouco antes, mas que essa ideia de linguagem também passa a ter um pouco mais de força, de linguagem na arte também. Aqui a gente já tem outro trabalho. Vocês conhecem esse? Ele foi exposto naquela exposição lá na Pinacoteca. Mulheres Radicais era o nome. Nesse trabalho, já é um trabalho em vídeo. E é isso que a Lu estava falando. É difícil da gente falar. O que é isso? É uma performance? É uma foto? É um vídeo? É uma videoarte? É bordado? É um bordado? O que é isso? E aí ela escreve no pé dela Made in Brasil, que é feito no Brasil, como fosse uma marca registrada de produto mesmo. Aqui a gente tem também essa crítica ao capitalismo, é uma crítica também que já tem um pouco mais a ver com identidade, porque ela já está discutindo a identidade de ser brasileiro. E a gente está falando de uma obra de arte que foi feita no período da ditadura também, em 1975. Hoje em dia, como vocês podem ver, ela foi capitalizada. Está escrito Galeria Jaqueline Martins. Galeria geralmente é o lugar que eles guardam as artes para vender mesmo. E o que vocês conseguem, o que vocês pensam com isso?
Pensa o que estava acontecendo um pouco antes. A gente estava no no neoconcretismo e no concretismo. E aí do nada vem uma bicha e escreve no pé dela, bordando com agulha, Made in Brasil. Gente, Vocês é acham isso. O que está acontecendo? Boa pergunta. O que está acontecendo? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tanto na aula de arte na ditadura, quanto na aula de performance. Mas o importante aqui para a arte conceitual, para a gente entender, então, é que ela tem desdobramentos em outras linguagens também. E que o que importa para ela é a ideia. Aqui a gente tem que refletir um pouco, né? O que está querendo dizer? Escrever Made in Brasil na sola do pé. Tem um comentário importante aqui. Parece que ela é um produto. Feito no Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. E Artista é um produto. E como a gente tem que pensar nisso tudo, é um jogo, né, de pensamento, de um outro tipo de racionalidade que ainda não é aquela racionalidade moderna, nem mesmo a burguesa, sabe? Porque já é um jogo de ironia. Eu amo isso, essa zoeira. Aí, aqui, a gente tem um outro tipo de trabalho. O nome da artista chama Bárbara Kruger, de 1989. E ela trabalha bastante. Se eu não me engano, ela foi designer de revista, de fazer capa de revista, de diagramar as partes internas. Acho que o Caio vai saber disso. Mas nesse momento ela está fazendo trabalhos que também estão tratando de identidade, que são críticas, são bem ácidos os trabalhos dela. E o que vocês conseguem enxergar nessa estética aqui? Vamos pensar aqui nesses elementos visuais. Mandaram aqui que ela apareceu na aula de contraste. Ai, verdade? fofo. Eu lembro. Ah, é verdade, eu estava nessa aula. O que isso aqui Mas lembra para vocês quando vocês olham? aqui isso remete. Acho que você pegou a obra menos óbvia, né? É que eu sou safada. Danadinha. Parece uma capa de revista. É isso, gente. É a estética da revista total, né? E dentro, ainda que a gente ainda tem esse elemento, primeiro, vamos pensar. Se a gente pensar só no caráter mais visual, assim, um caráter mais formal, a gente tem essas palavras, elas estão com um posicionamento específico. Por exemplo, your body tá quebrado no meio e Isabat. Tipo, tá tudo quebrado no meio, sabe? Ela coloca no meio, centraliza. E ela também passa um negativo no meio, para uma parte do rosto. Aqui a gente tem a arte das ideias. Por quê? Por que a gente tem uma questão de arte conceitual aqui? Porque agora ela já está desenvolvendo dentro da linguagem algo que uma crítica também, uma crítica à sociedade de consumo, milhares de coisas, uma crítica Mandaram aqui no também, chat, é uma crítica da indústria da beleza e da moda. uma crítica da indústria da beleza e da moda. Muitos outros trabalhos dela trazem imagens como você mesmo não é você mesmo, e seja você mesmo, e todas essas questões de identidade. Tipo, será que você está sendo você mesmo ou você está tentando ser o que a mídia quer que você seja? Exatamente. Ficou nítido aqui para a gente entender por que isso é uma arte conceitual? Porque o importante aqui, gente, não é a gente decorar coisa de obra, não é decorar nada. É a gente entender como funcionam esses mecanismos, sabe? Porque a arte é uma linguagem também. Então, como que essa linguagem funciona? E a partir daqui que a gente consegue colocar nos lugares e pensar, eu acho que isso é uma arte conceitual e tudo mais. Apesar de que essa coisa de categorizar tudo seja
uma coisa extremamente, na minha opinião, extremamente colonial, um monte de coisa assim. É isso, né? A gente tem que aprender a falar essa língua aqui. E é bom pra gente discutir também e posicionar. É meio que entender as características dessas coisas, né? Isso, esse é o importante. Que infelizmente pro vestibular a gente tem que olhar um pouquinho as coisas. Aqui a gente tem 2 trabalhos que eu acho muito interessantes, são do Paulo Bruschi. É o mesmo cara que fez aquele trabalho que a gente viu no começo, lembra? Confirmado é arte. Eu sempre leio com uma voz tipo de narrador. Confirmado é arte. Plantão. Aí, plantão. Ele manda, gente, tem umas partes do jornal que você podia vender coisas, não tinha internet, né? Você vendia as coisas, os anúncios no jornal, você podia fazer algumas notas de tipo, invitando assim a galera para alguma treta, falando assim, e aí, uma senhora aí da minha rua, ela pegou um negócio meu, nunca mais voltou, cadê? Eu dei emprestado, eu preciso. Tem umas coisas assim, é muito, muito engraçado. Meio brisa, como fosse comunidade de Orkut ou do Facebook, só que no jornal tinha esse espaço. Paulo Bruschi, em 1977, ele publica assim: vende-se o projeto de uma máquina de filmar sonhos com filmes, entre parênteses, preto e branco ou colorido, sonorizada, marca Bruschi. Assista a seus sonhos tomando café da manhã. Inventor Paulo Bruschi, CP 850, Recife, Pernambuco. Travei, gente, desculpa. Mano, eu tô passando mal de sono. Aí aqui à direita, o governo brasileiro adverte: trabalhar, estudar, comer, habitar, ter saúde e viver é prejudicial ao povo. Paulo Bruschi, Caixa Postal, aí blá blá blá. E, gente, quero saber o que vocês acham disso aqui. Agora eu quero que vocês analisem por que isso aqui é arte conceitual. Não vou falar nada, tô com sono. É meio paradoxal colocar uma coisa impossível de ser vendida. Uhum. É como se ele estivesse vendendo uma ideia, né? Mas não realmente vendendo, ele tá anunciando. Porque ele tá vendendo o conceito e ideia do projeto e não o produto em si. Uhum. Maneiro. Chique, gente. Isso. Que é que nem aquele quadro preto escrito que a pintura tá oculta, né? Uhum. Você nunca vai ver aquela pintura e você nunca vai ver uma máquina de vender sonhos. Ah, eu acho muito legal. Máquina É uma de... viagem mesmo. Uhum. Aqui, gente, a gente já tem outra série. A Jenny Rose é uma artista lá dos Estados Unidos que trabalha bastante com as palavras. Ela faz essas séries que ela chama de truisms. É como se ela estivesse colocando. A tradução seria meio que ditos populares, sabe? E ela coloca várias frases e tem truismos para tipos de coisas diferentes. Esse, que é o mais famoso, às vezes aparece com o nome Abuso de Poder, não é uma surpresa. E tem várias frases. Uma elite é inevitável. É como se fossem afirmações, sabe? Tá jogando fatos na nossa cara. Isso. Tortura é barbárie. Timidez é engraçado. Vocês traduzindo direito, já não tô funcionando muito bem. É muito. Tem uns que são muito engraçados, tipo, Não dá Murder pra has traduzir, its sexual né? side. Tipo, homicídio tem um lado sexual. Sabe? São coisas muito. Mas eu acho que ela tá falando sobre Freud aí, de libido e de. Ou também ela pode estar falando de feminicídio também, porque ela depois, o que ela faz? Tem uns trabalhos dela que ela coloca os homens não te protegem mais, e aí ela coloca, é claro que é uma generalização gigantesca, a gente pode conversar sobre isso, mas ela coloca isso em camisinhas e distribui.
Então, o lance da Jenny Rose é que ela se apropria de vários lugares da cultura de massa. Por exemplo, nos tabloides. Ela colocou essa frase: abuso de poder não vem como uma surpresa. E ela faz isso, ela se apropria dessa estética dos tabloides, Ela coloca em caminhões, em outdoors, em brusinhas, brusinhas. banco, tem diversos formatos. Eu fiquei com medo de colocar aqui, nossa, gente, a gente tá passando do horário, se bem que mais tarde. Cadê os apoios, gente? Mas ela coloca em diversos formatos isso, e é um pouco mais atual do que aquele comecinho que a gente estava falando da arte conceitual. Eu acho que a ideia é mais a gente entender como se desenvolveu a ideia de que a arte também é ideia.